Uma garota chamada Jéssica estava indo até um local onde ela havia combinado para encontrar seu namorado e, ao chegar lá, acabou vendo sua irmã, que estava sentada no colo dele, o beijando, e ela ficou parada só vendo isso. E a irmã dela acabou olhando para onde ela estava e deu um sorriso e continuou. E ela, devastada por isso, acabou saindo de lá e indo para um outro lugar, parou um instante só lembrando de tudo isso. E ela disse: já basta os outros dois que eu tive um tempo atrás. Ela acabou roubando meus namorados. E agora mais esse que eu pensei que era tão leal. Eu contei pra ele que ela fazia isso, e depois largava eles, como se conquistar o que é meu fosse um troféu. Mas ele parece que não me escutou, porque minha irmã é assim, porque ela tem que fazer isso comigo. E ela saiu correndo e chegou na casa dela, abriu a porta com tudo. E ao entrar, os pais dela começaram a brigar com ela, falaram pra ela não chegar assim, disseram pra ela ir arrumar a casa, que iria chegar visita. E ela disse que não está num bom momento, e ela disse que iria pro quarto dela. Só que o pai dela chegou, pegou no braço dela e disse que era pra ela não questionar nada, só obedecer. Você não serve pra nada nessa casa e ainda tá querendo se achar tal. Vai fazer o que tua mãe mandou agora. E ela começou a chorar e disse que a irmã dela acabou ficando com o namorado dela bem na frente dela. E ela agora só queria ficar sozinha um instante. E a mãe dela disse que se sua irmã ficou com seu namorado é porque ele fica melhor com ela. Você tem que ceder pra ela ser feliz. E ela perguntou enquanto a minha felicidade. É a terceira vez que ela faz isso. E a mãe dela acabou dando um tapa nela. Para de ser egoísta e vai fazer o que eu te mandei. E ela começou a chorar. E o pai dela apertou o braço dela e disse: pare com esse choro e obedeça, a casa está uma imundícia. E ela disse que foi a irmã dela que fez tudo isso. E vocês não falaram nada. E falaram que era para ela calar a boca e fazer o que foi mandado. E ela foi varrer a casa, chorando. E o pai dela falou para ela parar de chorar tão alto, que ele está querendo assistir. E ela viu a mãe dela que estava lendo um livro enquanto o pai estava assistindo. E começou a chorar mais baixinho. E acabou de fazer tudo isso. E ela já ia subindo quando a mãe dela falou que era para ela cuidar de fazer boa parte da comida pro pessoal que iria chegar. E ela foi fazer isso. E ao terminar, a mãe dela falou que era para ela tirar o lixo para fora. E ela foi obedecendo, chorando um pouquinho. E quando ela acabou isso, a irmã dela chegou e ela disse que tinha uma notícia incrível. Ela está finalmente namorando o Romeu. E a mãe dela correu para lá e abraçou ela e disse: meus parabéns, filho. Sabia que você iria encontrar alguém tão incrível assim. E ela olhou lá para a irmã dela e disse: não fica assim, Jéssica. O Romeu era bom demais para você. E ela começou a gritar: por que é que você faz isso? Você sempre acaba roubando meus namorados. Eu só tento ter um relacionamento normal e você chega e seduz eles. E ela foi até lá e falou no ouvido dela: eu sou melhor que você em tudo e você não tem do que reclamar. Você pelo menos ainda teve uma chance de ficar com eles, mas eu sou a verdadeira obra-prima. Você foi só o teste. E ela acabou dando um tapa na irmã dela. E a mãe dela partiu para cima dela e deu um tapa nela, derrubou no chão. E falaram: quem mandou você fazer isso? Agora sai e fica lá fora e pensa no que você fez. E não volta até a nossa visita e ir embora. E até você pensar em tudo que você fez. Você vai ficar de castigo sem poder ir para lugar nenhum, a não ser a escola. E ela se levantou e foi chorando para fora. E ela começou a chorar mais. E falaram que não era para ela ficar lá na frente da casa, para a visita não terem uma impressão ruim. E ela saiu de lá de perto. E, e ela foi andando, dando a volta na casa. E viu pela janela a mãe dela colocando um pouquinho de gelo no rosto dela. E disse: tudo bem, filha, minha preciosa. Isso já vai passar. E ela disse: mãe, por que ela é assim tão invejosa comigo? E ela disse: não se preocupe, o que você precisar nós vamos comprar para você. Ela não vai receber nada durante esse tempo. E vamos mandá-la trabalhar mais pesado na cozinha da família, para ela não ter tempo de arrumar nenhuma outra coisa para fazer e roubar nossa atenção. E ela abraçou a mãe e disse: obrigada, mãe, você é a melhor. E ela disse: de nada, minha preciosa. E ela acabou olhando
e viu que a irmã dela olhou certo nos olhos dela e deu um sorriso, e ela saiu de lá chorando, e ela ficou lembrando, às vezes, que ela já tentou se forçar para fazer seus pais orgulhosos dela, só que sempre olhava para mais para a irmã dela, e ela acabou tirando um livro debaixo de umas pedras que ela tinha escondido no quintal e foi andando, e chegou em uma praça, e começou a escrever lá, e estava escrevendo e lendo em voz alta, às vezes que a irmã dela acabava recebendo umas notas na escola menores do que as dela, enquanto ela tirava notas perfeitas antigamente, comemorava da irmã dela, e ela só falava que só fez o dever dela, e escreveu também a vez que ela tinha feito uns amigos, só que com pouco tempo a irmã dela acabou tomando os amigos dela e acabou fazendo eles se voltarem contra ela. E ela escreveu da vez que ela chegou no restaurante da família e falaram que ela estava atrasada e era para ela ir cuidar de cozinhar, que estava precisando muito de ajuda, enquanto minha irmã só estava sentada em um local, lendo um livro, sem fazer nada. E eu perguntei por que era que ela não estava fazendo nada e só recebi um tapa. E foi mandado para a cozinha por ficar querendo atrapalhar a irmã de ouro. E agora, com a situação, eu fico pensando o que eu tenho de bom ainda na minha vida, porque parece que todo mundo se volta contra mim e sempre fica do lado dela. E escreveu que na escola ela sempre foi considerada a garota estranha, invejosa, e por algum motivo algumas pessoas se fazem ruins comigo, até quando estou com pessoas novas, dentro de pouco tempo elas começam a me olhar estranho, e às vezes eu descubro que é a minha irmã que manda as pessoas espalharem rumores sobre eu ser uma má influência e ser uma pessoa que vive tendo inveja dela, e parece que em todo lugar que eu vou só tem pessoas contra mim, então para que eu continuar vivendo? Essa é a minha última nota, então se alguém um dia ler isso, saiba que a minha vida, desde quando eu era pequeno, foi assim. Minha irmã sempre foi tratada como a filha de ouro, a preciosa da família, a mais popular na escola, enquanto eu sempre era tratada ruim, e muitas das vezes por causa dela, que falava mal de mim para as pessoas e fazia elas se voltarem contra mim. Então, aqui eu deixo minha última nota, e é essa. Minha vida não faz mais sentido. Se eu não tenho amor, nem ajuda, nem ninguém, então não vale a pena mais viver. E fechou o livro, e jogou a caneta no chão e quebrou ela. E ela gritou e disse que não aguentava mais essa vida. E essa caneta quebrada é sinal de que a vida dela já não vai mais ser escrita assim. E ela correu e chegou até uma ponte e jogou o livro na beirada da ponte e olhou para um lado e para o outro e disse: ninguém está aqui para me impedir, ninguém sabe dos meus pensamentos secretos, ninguém sabe da minha vida, ninguém se importa com a minha vida e agora nem eu mesmo. Então, para que eu continuar mantendo se ela só vai ser ruim assim? E olhou para frente e olhou para baixo, viu a grande altura até a água, cruzou os braços e fechou os olhos e começou a se inclinar aos poucos para frente. Só que alguém acabou puxando ela pelo ombro e a fez cair para trás. E ela se espantou e olhou e viu um rapaz que disse: calma, tá tudo bem, você não precisa fazer isso. E ela ficou um tempo parada só olhando para ele.